paz, queridos. Hoje a gente vai bater um papo sobre a corrida da fé. E eu queria trocar uma ideia aqui rapidamente com vocês acerca de um texto que está lá em Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Vamos ler? Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem e nem desistam. A carta aos Hebreus ela é muito interessante, porque ela foi escrita para tempos de perseguição, ela foi escrita para tempos de dores, ela foi escrita para tempos de lutas. O que estava acontecendo com as pessoas que estavam recebendo essa carta? As pessoas que receberam essa carta eram judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, que estavam conhecendo a Jesus e que estavam sendo perseguidos por causa disso. Então, eles estavam sendo perseguidos pelo Estado, eles estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, não é? Todo santo dia. E a pressão estava muito grande, a pressão para que eles deixassem o caminho, para que eles deixassem a Jesus, era extremamente grande. Então a carta aos Hebreus ela foi escrita nesse contexto. Mas será que foi só para esse momento? Será que foi só nesse contexto que essa carta foi escrita? O autor da carta ele utiliza uma analogia que Paulo já tinha utilizado lá em 1 Coríntios 9, versículos 24 e 25. Eu vou ler para você. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Essa analogia com o atleta, essa analogia com a competição. Então é a carreira da fé, é a corrida da fé, é a busca da coroa, é a busca da medalha, é a busca do prêmio. O autor de Hebreus ele vai fazer uma analogia bem parecida com essa que Paulo faz. E ele vai chamar a atenção para três itens aqui que são bastante importantes para que a gente consiga vencer a corrida da fé. A primeira coisa que chama a atenção está lá no versículo 1. A gente precisa livrar daquilo que nos atrapalha. Não dá para um atleta de velocidade correr com peso. Vocês já viram que o tênis dele é leve, a roupa dele é leve, tudo é leve. Antigamente, lá atrás, no começo das Olimpíadas, inclusive, os atletas de alto desempenho eles corriam nus, não é? Eles não podiam ter nada que os atrapalhasse de ter a melhor performance. E aqui o autor da carta ele fala para a gente, você precisa se livrar de tudo aquilo que te atrapalha. O que é? Quais são as coisas que nos atrapalham? O que é que nos atrapalha? O que pesa? O que tem pesado para que a gente não consiga correr a corrida da fé de uma maneira eficiente, de uma maneira efetiva, de uma maneira a gente conseguir a vitória? Coisas que nos atrapalham não necessariamente são pecado, a gente vai falar do pecado já já. Coisas que nos atrapalham podem ser pessoas, podem ser situações, pode ser um emprego, pode ser uma oportunidade, não é? Pode ser qualquer coisa que tire ou que traga para você um peso, um momento que tira você da corrida. Qualquer coisa que tira você da corrida ou que seja um peso para você carregar na carreira da fé, você tem que largar. Você tem que soltar. Solta. Ok? Segunda coisa que ele fala, muito importante,
A gente precisa se livrar do pecado. O pecado ele é mais do que um peso. Ele não é só um peso. O pecado ele é algo que nos adoece. O pecado ele é algo que nos faz mal. É a desobediência que nos mata, que nos tritura, que nos tira as forças. Tem um texto muito conhecido, lá em Salmos 32. Salmos 32, versículo 3 e 4, diz assim, é um salmo de Davi, olha. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele está falando aqui do sofrimento físico que ele teve por causa do pecado que ele estava encobrindo. E o quanto ele sofreu. Ele faz essa analogia de Deus pesando a mão sobre ele, os ossos dele doendo. Não dá para um atleta que quer ganhar a corrida da fé viver com dor, a dor do pecado. É por isso que a gente precisa abandonar diariamente o pecado. Diariamente o pecado. E Jesus Cristo nos possibilita isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. O pecado, então, é o segundo fator que nos atrapalha para que a gente não vença a corrida da fé. O último item, e não menos importante, é que a gente precisa manter o foco em Jesus. É interessante aqui porque Jesus, ele é o exemplo perfeito do atleta que conseguiu, ele é o campeão, ele é o nosso campeão. Ele foi aquele que conseguiu vencer a carreira da fé sem problemas não. Ele conseguiu vencer a carreira da fé mesmo com problemas, mesmo com dor, mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade, mesmo passando pela morte. O alvo era muito maior, a vitória era muito maior do que o sofrimento pelo qual Jesus passou. É isso que o versículo 2 ele fala, o versículo 2 e o versículo 3 falam para a gente. O foco em Jesus como a referência do atleta perfeito, que passou pelas coisas que a gente passou, é isso que Paulo fala lá em Filipenses, mas que venceu. E o foco em Jesus porque Ele é a vitória. Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o alvo. O nosso alvo é estarmos no céu com Ele. Ele é aquilo que a gente precisa para vencer a corrida. Ele é a referência e Ele é o alvo. Muito bem, tempos de conflito, tempos de perseguição, tempos de dores. Será que a gente não está vivendo esses momentos agora? Será que a necessidade de vencer a corrida da fé ela não continua hoje? Para mim e para você? Eu queria fazer algumas perguntas para você, eu anotei algumas perguntas aqui. Qual é o peso que você precisa largar para aumentar a sua performance na corrida da fé? O que você está precisando abandonar? O que está puxando você para trás? O que está impedindo você de se desenvolver na sua fé? Segunda pergunta, que pecado você precisa se livrar? De que pecado você precisa se livrar? Que pecado você precisa deixar para você conseguir desenvolver a sua carreira na fé? E por último, você está focado na referência e no alvo, que é Jesus? Essa é a reflexão que eu tenho para você hoje. E é muito importante para que a gente se equipe, para que a gente se prepare, para que a gente entenda e vença esses momentos todos que acontecem na nossa vida,
que tentam fazer a gente desanimar e tirar a gente do foco, que é o céu com Jesus, eu queria trazer essa palavra para que a gente pensasse, para que a gente refletisse. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e que você consiga, com certeza, apesar de tudo, vencer a corrida da fé. Deus te abençoe.